Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Graciela Medina, faço parte do Instituto É Mais Transição Energética, um think tank de transição energética e transformação industrial, que atua conectando governos, sociedade civil, academia e indústria para tratar do tema da transição como um vetor de desenvolvimento socioeconômico no nosso país. Então, estou aqui hoje com alguns colegas também do Instituto É Mais, para falar um pouco sobre as entregas que a gente tem feito, mas também para bater um papo, para ser um diálogo mesmo com quem tiver a fim de conversar sobre a transição como uma oportunidade, não como um fim em si mesmo, porque apesar da transição energética ser imperativo, algo imperativo ambiental, climaticamente, a gente entende que é também uma oportunidade de desenvolvimento socioeconômico e uma oportunidade para uma agenda de prosperidade no Brasil. Então, nesse sentido, queria começar falando um pouco aqui sobre o nosso Atlas do futuro da indústria brasileira, né? E a gente tem produzido uma série de materiais para dialogar com diferentes setores. E a indústria, especialmente a indústria hard to abate, é um desses setores especialmente relevantes para a gente. E esse material a gente espera que seja também bastante útil para a indústria e também para tomadores de decisão no âmbito do setor público. E aí eu convido o Pedro Guedes, nosso especialista em biocombustíveis, bioeconomia, para falar um pouco sobre o nosso Atlas. Pedro, fique à vontade. Obrigado, Graça. Para começar a explicar do que seria o Atlas, que a Graça está falando, que é o Atlas do Futuro da Indústria do Brasil, foi elaborado a muitas mãos dentro do EMAIS. Primeiro tratar que o Brasil é sabido que ele contém grandes potencialidades naturais e humanas, naturais, industriais e humanas, que a gente entende no EMAIS que tem um potencial ali de agregar em desenvolvimento econômico para o país como todo, mas também a populações, trazer prosperidade. Só que hoje, por serem, enfim, áreas muito diversas, com fatores de potencialidades que às vezes contemplam áreas de conhecimento distintas, organizações distintas, não são muitas vezes facilmente correlacionadas. E o que esse Atlas tenta fazer é, primeiro, listar quais são as possíveis áreas de indústria já existentes ou que podem existir, que podem ser relacionadas com essas forças de mitigação de mudanças climáticas no Brasil. E também como oportunidade de, enfim, gerar produtos verdes que tenham valor agregado no mercado internacional, mercado doméstico. E aí, dando um exemplo aqui que a gente buscou no Atlas mapear, por exemplo, quais são os grandes polos de geração de energia elétrica renovável no Brasil. A partir desses polos, você tem quais os locais que têm maior adequação, por exemplo, a uma produção de um hidrogênio, que foi muito mencionado aqui na Copa, hidrogênio de baixo carbono, a produção de um hidrogênio a partir de eletrólise da água. E dentro disso também, quais são as indústrias que potencialmente poderiam usar esse hidrogênio com o mercado de produtos verdes, somente de exportação, que poderia conter esse fator ambiental. E a partir disso você cruza esses dados, você cruza essas referências geográficas, então de locais de produção de energia, locais que você tem uma indústria já no Brasil estabelecida, um parque industrial robusto, qual seria as linhas de transmissão, quais seriam os gasodutos necessários para aquilo, isso também mapeado, e a partir disso correlacionar esses elos da cadeia para poder referenciar políticas públicas, referenciar tomadores de decisão na construção dessa agenda, não só de maneira, digamos assim, ampla, mais generalista, mas também direcionamento regional, direcionamento setorial do que é necessário. E aí, dentro disso, não foi esse o único setor. A gente tem outros, seja de fertilizantes nitrogenados, SAF, combustível sustentável de aviação, minerais críticos que são necessários para muitas dessas tecnologias. Então, foi uma abordagem que buscou trazer uma transdisciplinaridade de conhecimentos ali que pudesse prover conhecimento para tomadores de decisão que conseguisse correlacionar isso de forma a tornar essas decisões serem tomadas, essas políticas serem construídas mais eficientes na construção do que seria uma transição aliada a um desenvolvimento socioeconômico, a uma prosperidade econômica das populações brasileiras, com geração de emprego, geração de divisas.
Então, esse foi um esforço muito nesse sentido, achando os grandes produtos da COP. E também, mas o EMAIS não só atuou para a construção desse material, mas também tem ele como um esforço contínuo a ser realizado, porque a gente tem no nosso site a PID, que é o... Obrigado. A plataforma interativa de descarbonização, que é justamente a forma interativa desses mapas e continuamente atualizada, justamente porque a gente sabe que as informações que a gente tem sobre a transição brasileira, as informações que a gente tem sobre indústria, sobre potencial de recursos naturais brasileiros, eles vão continuar sendo atualizados, continuar sendo melhor conhecidos. Então, isso passa muito por esse aspecto. E também o EMAIS, através de outros materiais, a gente continua explorando a indústria de maneira muito clara, como vai ser também pontuado aqui pelas minhas colegas, mas também a gente recentemente publicou um memo, né, como se chama os gringos, concept note, sobre por que o Brasil tem um potencial de fertilizantes nitrogenados no Brasil, que hoje é uma frente que o Brasil produz muito pouco, necessita para sua agricultura, para sua indústria agrícola, e que necessita de renováveis nesse futuro que a gente está projetando. Então, é um trabalho constante, mas que serviu pontualmente aqui na COP para a gente mostrar de maneira mais aglutinada o que o Brasil é capaz e o que eu mais enxergo como potencialidade brasileira. Obrigada, Pedro. Inclusive, eu acho que a gente trouxe uma versão física do Atlas. Quem quiser depois dar uma olhada, folhear o material, também está disponível no nosso site. É um material realmente, como o Pedro disse, construído a muitas mãos. A gente teve, inclusive, uma participação, uma parceria técnica da Universidade Johns Hopkins, né? Então, é um material bastante robusto. E eu acho que ele tem capacidade, sim, de orientar também investimentos verdes, né, Pedro? Não, com certeza. É capacidade de orientar investimentos, porque a gente sabe que o Brasil é um país muito grande e que muitas vezes, quando você vai falar com atores estrangeiros, tomadores de decisão, financiadores estrangeiros, não há um conhecimento claro do funcionamento dos sistemas energéticos e elétricos brasileiros, justamente porque eles são muito diferentes do resto do mundo. A gente tem mais de 90% da nossa matriz elétrica renovável, a gente tem praticamente 50% da nossa matriz energética, que se engloba combustíveis, transportes, etc., sendo renovável. Então, entender o que isso implica, não só nessa porcentagem, mas regionalmente, em termos de matéria-prima, em termos de valor agregado, é crítico também para levar essas perspectivas de financiamento verde aqui no Brasil para quem tem o poder de decisão em relação a isso. Então, ou seja, mesmo para divulgar o Brasil, por assim dizer também. Então, agrega tanto na formação de políticas públicas, no sentido de orientar, direcionar regionalmente e setorialmente o que pode ser feito, quanto para financiadores, de compreender onde estão as potencialidades e quais essas potencialidades um financiamento pode agregar de maneira mais significativa. Perfeito. Eu entendo também que existe essa função de mostrar o Brasil para o mundo e também existe essa função de promover desenvolvimento das regiões, diferentes regiões do Brasil, né? Eu penso na inclusão também regionalizada nos aspectos de transição justa. E aí, nesse sentido também, começando a falar um pouco sobre transição justa, né, e as intersecções com a indústria, todas essas indústrias estão inseridas em um contexto em que os modelos de desenvolvimento são ainda bastante desiguais. E a gente tem pensado bastante sobre isso e feito uma proposta e conversado muito com muitas pessoas de muitos setores sobre essa proposta, que seria o Consenso de Belém, né? Então, aí eu convido agora a nossa analista de relações internacionais, Luísa Bianchetti, para falar um pouco mais sobre o que seria o Consenso de Belém, Lu, e como ele aborda também os aspectos da transição justa no Brasil e no mundo. Sim, no mundo. O Pedro ele já deu um overview assim de como que as questões técnicas elas são entendidas pelo EMAIS, e essas questões técnicas elas estão baseadas numa questão, não diria teórica, mas conceitual. Então, o Consenso de Belém ele entra nessa questão conceitual, porque veja bem, quando a gente pensa num desenvolvimento industrial, numa industrialização, desenvolvimento de um país, a gente tem que analisar como que esse processo de industrialização, ou até mesmo esse processo de transformação energética, ele se insere no contexto internacional.
Então, o que a gente está falando é de uma economia política. Então, como que a economia política recebe esse processo de transformação e transição energética? E o Consenso de Belém, ele é justamente essa ideia, que é a gente pegar a transição e posicionar ela nesse período de transformação e de emergência ambiental e econômica que o mundo está vivendo. E aí, quando a gente pensa em como que os processos de desenvolvimento, os modelos de desenvolvimento, eles chegaram aos países do sul global, especialmente o Brasil, que é o nosso ponto de entendimento do mundo, a gente volta para a década de 90 em especial. E esse processo, ele é muito baseado nas questões do neoliberalismo. Então, é muito voltado para o lucro, muito voltado para o desenvolvimento das cadeias de valor a partir das vantagens competitivas e que viram vantagens comparativas, que viram vantagens competitivas. E então, o que o Brasil pode oferecer para esse modelo, né? Se a gente pudesse voltar no tempo, a gente poderia criar entender que o Brasil, diante do que o Atlas demonstra, tem diversas vantagens comparativas em termos de desenvolvimento de energia renovável e de uma transformação do desenvolvimento econômico, se o desenvolvimento fosse verde. Mas, anteriormente, ele não era pautado nesse tipo de plataforma. Então, quando a gente olha para o futuro, a gente pode criar novos modelos e novas bases para que esse desenvolvimento aconteça. O Consenso de Belém é justamente repensar a forma com que esse desenvolvimento vai acontecer. Não só pensando num futuro distante, mas agora, no momento. Então, Pedro trouxe a questão dos minerais críticos. Então, quando a gente vê a questão dos minerais, os minerais que agora são críticos e estratégicos, lítio, cobalto, magnésio, etc., como que eles vão ser inseridos nessa nova cadeia de produtos verdes? Se a gente mantém o modelo extrativista, o que o Brasil ganha com isso? Não só a indústria brasileira, mas a população brasileira, as comunidades brasileiras. Então, a transição justa, junto com o Consenso de Belém, é a gente repensar a forma com que esses ativos eles vão ser inseridos no processo de desenvolvimento econômico. De modo geral, a transição justa, a transição energética justa, baseada, junto com o Consenso de Belém, é você gerar prosperidade econômica e gerar possíveis contextos para que você gere desenvolvimento econômico de longo prazo e que se mantenha no país, criando vantagens competitivas, comparativas, adensamento tecnológico, melhorando as cadeias de valor e a inserção do Brasil. E aí, como você disse, no mundo, porque a gente tem levado isso também para os demais países do sul global, porque é uma coisa que o Brasil enfrenta, mas o mesmo a gente entende que a África, o continente africano está enfrentando, países do Sudeste Asiático, nossos irmãos aqui da América Latina. Então, além de ser uma proposta, é um manifesto, é um desejo para que a gente consiga entender novos modelos de desenvolvimento. Queria levantar aqui para a Luísa também, se você poderia discorrer um pouco sobre, dado tudo que você colocou, como o conceito, que é um conceito que, enfim, já tem circulado há algum tempo em mídias, em fóruns informados, de power shoring se insere no que a gente entende desse novo consenso. Sim, é muito bom, Pedro. Então, o power shoring, ele é justamente essa plataforma em que a gente consegue pegar as indústrias por exemplo, o hard to abate, como a Graci trouxe, que usam processos intensos em energia, então demandam muita energia para produzir os bens finais ou intermediários e trazer elas para o nosso território. E aí a gente não para nisso, não é só trazer para cá, porque senão a gente está repetindo o mesmo modelo extrativista. É fazer com que essas indústrias venham para cá e produzam o produto aqui, usando mão de obra brasileira. Então, a gente tem a questão da transição justa a partir dos trabalhadores, criando novas oportunidades, a questão do adensamento tecnológico e da transferência tecnológica, não apenas por transferir, mas ter um ensinamento de como ensinar como usar essa tecnologia, ensinar a como desenvolver essa tecnologia, talvez a engenharia reversa, etc., e também reduzir as emissões de gases de efeito estufa, porque como você trouxe, a nossa matriz elétrica
elétrica e energética, elas têm uma característica renovável. Então, isso já é uma vantagem para que essas indústrias venham para o Brasil, consigam reduzir o custo de produção e consigam auxiliar no serem atores extremamente importantes para a redução das emissões do gás do efeito estufa e para o combate das mudanças do clima. Pedro, eu queria aproveitar e perguntar para você também de que forma o Power Shoring é explorado no Atlas. Eu sei que é um conceito bastante relevante no Atlas, mas não sei se você conseguir também explorar um pouco mais nesse sentido. Sim, sim. Eu vou tentar explorar um pouco exemplos, dado que a Luísa explicou super bem aqui como isso se contextualiza, eu vou tentar trazer um tipo de exemplo. Que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem a produção de minério, a gente tem minério de ferro que é extraído no Brasil, que a partir dele a gente pode produzir ferro, e a partir do ferro a gente produz o aço. Nesses processos, tanto a transformação do minério de ferro, por exemplo, para o ferro, quanto na produção do aço em si, você tem processos ali que são altamente intensivos em energia e emissões. E a gente sabe que, por questões competitivas diversas, não quer dizer que uma cadeia descarbonizada inteira vai estar inserida no Brasil 100%, que vai o produto finalizado necessariamente, pode ser que sim, mas necessariamente está saindo daqui. Mas se a gente pega, por exemplo, alguns elos dessa cadeia, a gente tem hoje a produção do ferro a partir do minério de ferro. É vislumbrado, tanto lá fora do Brasil como já chega o conhecimento aqui, que você pode se utilizar de fontes renováveis para fazer esse processo. Seja, por exemplo, a utilização de hidrogênio de baixo carbono, seja a utilização, por exemplo, também de carvão vegetal. E com isso, você tem ali uma oportunidade desses elementos que são diferenciais ambientais se tornarem também diferenciais econômicos. Da feita que o mundo avança, seja em termos de mandatos e de ambições de descarbonização, atores como empresas, governos, vão buscar situar suas cadeias de maneira que você consiga atingir essa produção de baixo carbono. E é aí que entra essa potencialidade para o Brasil. Que é do entendimento que, olha, a gente tem aqui no Brasil o minério de ferro de mais qualidade no mundo, ou boa parte do minério de ferro de maior qualidade no mundo, ali com mais de 60% de teor de ferro. A gente tem energia renovável capaz de ser utilizada para a gente produzir um hidrogênio de baixo carbono. A gente tem uma rede de transmissão altamente integrada no território nacional, acho que mais de 95%, acho que até chega perto de 98%, 99%. A gente tem também potencialidades de origem biológica também a ser exploradas. Não só carvão vegetal, mas outras biosoluções, como a gente chama muito, não é mais. Então, se você junta isso tudo que o Atlas propõe, junta esses elos e ilustra como esses elos se conectam, você tem ali uma oportunidade desenhada, no caso, para o Brasil, de ter um produto com valor agregado sendo exportado, sendo vendido, e de atores globais de poderem descarbonizar suas cadeias. Tipo, seja, por exemplo, a gente tem falado dos veículos elétricos produzidos em diversas partes do mundo. Mas o ferro desse veículo elétrico, esse ferro ele vem da onde? Ele é produzido como? Então, entender a cadeia de outros produtos também ajuda a entender qual é o mercado para esses produtos brasileiros, qual é o mercado para essa energia renovável brasileira. Então, já que a gente já é muito renovável, entender o que a gente pode a mais fazer com essa energia. Então, o Atlas tenta explorar essas conexões, tenta explorar esses elos de maneira a ilustrar o que seriam os cases, tipo assim, os potenciais cases de sucesso para o Brasil, no Power Shore, numa transição justa, numa descarbonização. Obrigada, Pedro. E com a gente discutindo aqui sobre transição justa, eu lembrei também de mais um dos documentos que um dos materiais que o EMAIS trabalhou, já, na verdade, desde o ano passado, e que também conseguiu reverberar aqui na COP, e que tem a ver com a agenda de gênero, né? Transição justa, a gente fala também sobre incluir todas as vozes e, enfim. E aí, como a gente está aqui num painel na CNI, né, eu achei que fazia muito sentido a gente falar desse nosso estudo que a gente fez para a GIZ no ano passado, um estudo de integração do elemento de gênero nas políticas energéticas dos países do G20. Então, esse estudo também está no nosso site e faz todo sentido trazer ele para esse painel. E eu queria também apresentar um pouco dele para vocês, e fiquem muito à vontade para também acessá-lo na íntegra no nosso site. O estudo, as nossas pesquisadoras, na época, elas fizeram um trabalho que eu acho que é sempre importante de mencionar, porque
porque assim, é o básico para quando você vai fazer uma pesquisa, mas é geralmente o que dá mais trabalho, né? A coleta de dados. E o fato da gente encontrar muitos dados sobre políticas de energia que incrementem, né, que tragam também o elemento de gênero em alguns países e não encontrar esses dados em outros países, já mostra o nível de importância que isso tem para cada um desses países. Isso já é um achado, né? Então a gente encontrou diferenças importantes entre o norte e o sul global, em 3 aspectos principais, né? Pobreza energética, e a gente está falando principalmente de acesso à energia, de como a pobreza energética afeta principalmente mulheres. E aí eu acho que também, principalmente nos países do sul global, é importante a gente trazer a dimensão de raça, né? Porque as mulheres brancas têm experiências diferentes de mulheres negras, mulheres indígenas. E, enfim, esse é um aspecto que a gente ainda precisa se aprofundar. Nós também exploramos a questão da participação das mulheres no setor público, em tomadas de decisão, né? Seja no legislativo, no executivo, nos governos, principalmente federais. A gente não explorou ainda os governos subnacionais, né? Nosso foco foi nos governos nacionais dos países do G20. E, por último, a gente também focou bastante na participação dessas mulheres em conselhos de administração, em cargos executivos de alto nível, na indústria e no setor de energia no geral. E aí é aqui que eu vou me aprofundar, né? O EMAIS tem defendido muito a participação das mulheres nas empresas de energia, nas indústrias no geral, não só como uma medida, uma política afirmativa de inclusão das mulheres, que é muito importante, mas, para além disso, a participação das mulheres na indústria, no setor de energia, promove também resultados melhores, né? Então, não é uma questão de bondade, né? Temos poucas mulheres, vamos trazer mais mulheres porque elas estão pouco representadas. Isso é muito importante, mas não para aí, né? E aí tem alguns estudos também que mencionam a capacidade multidisciplinar, inter e transdisciplinar das mulheres também, né? Então, a gente precisa colocar esse estudo que a gente sempre está falando, precisa colocar como um anexo no nosso estudo lá no site. Mas tem um estudo que a nossa diretora de transformação industrial sempre menciona, sobre a experiência de meninas e meninos na educação básica. E as meninas que vão muito bem em matérias como matemática, física e etc., elas costumam ir muito bem também nas disciplinas de história, sociologia, nas humanidades. Então, elas conseguem trazer, e o contrário não acontece, né? Os meninos que vão muito bem nas disciplinas como matemática e etc., nem sempre vão tão bem nas outras disciplinas de humanidades. Então, na hora de resolver problemas complexos, as mulheres costumam trazer soluções inovadoras. Então, por isso, a gente acha que é importante também avançar com essa agenda, e por isso nós temos também reverberado esse estudo em diversos espaços, e a COP30 com certeza precisava ser um deles também, né? Então, é uma agenda que faz parte da transição justa. A gente tem elaborado muito essas ideias da transição justa também, com diversos setores, e, de novo, a indústria é muito importante para a gente, para conversar sobre isso, também um super parceiro na hora de dialogar sobre essas questões. E aí acho que a gente pode ir caminhando para o final do nosso painel. Queria perguntar para vocês. Na verdade, eu queria reagir ao que você trouxe, Graça. Ótimo. Eu acho que esse estudo é super importante. O próprio EMAIS reflete muito isso, né? Acho que não vou usar números, mas grande parte do nosso corpo de equipe técnica e administrativo é composto por mulheres. Mas, em especial, eu queria trazer essa associação que você fez com Transição Justa, porque no dia 13 a gente lançou o Roadmap de Transição Justa em parceria com o ICANN, Talanoa e o escritório de advocacia Rolim Cardoso. E é um material muito extenso que está disponível no site também. E ele traz esse conceito que eu apresentei anteriormente, que está associado com a prosperidade econômica, mas também uma ideia de whole of economy, whole of society. E que eu estive no T20 recentemente, e é a mesma perspectiva de transição justa que o T20 tem abordado. O que isso quer dizer? A transição justa, ela só acontece, de fato, uma transição energética justa, uma transição ecológica justa, uma transição industrial justa,
ela só vai acontecer quando a gente conseguir associar as necessidades e demandas de os grupos que necessitam dessa transição. E aí você trouxe o caso das mulheres, que é super importante, você está super certa, e Pedro trouxe a questão da indústria também e do Atlas, mas a ideia é essa, assim, parece uma coisa muito utópica, mas na verdade, quando a gente está falando de transição energética, a gente está falando de uma mudança extremamente complexa. Para a transição de fato acontecer, ela tem que mexer com as bases do sistema. E aí, por isso que eu trouxe no início da minha fala a questão da economia política, porque a gente tem que modificar a forma com que o país, ou os diferentes grupos, os diferentes atores, se interagem com o sistema e conseguem retirar valor daquele espaço. Então, talvez quando a gente fala de power shoring, a gente não está falando especificamente de controlar toda a cadeia, né? Toda a cadeia de produção, mas dentro de toda a cadeia de valor, aonde que o Brasil consegue extrair aquele valor, agregar tecnologia, ao mesmo tempo que consegue combater as mudanças do clima e reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Assim, e reagindo também ao que o Pedro falou, acho que entendo que todos os estudos do EMAIS, eles estão muito interligados dentro dessa lógica, né? Seja chamar de transição justa, seja chamar de neoindustrialização, mas os nossos conceitos, os nossos estudos técnicos, eles estão muito baseados nessa ideia de que a gente tem uma capacidade muito grande de usar esse processo de transição energética para mudar a realidade do nosso país. E aí a indústria, claro, é essencial para isso, pensando também nas possibilidades de adensamento tecnológico e desenvolvimento da indústria também, né? Para a gente retomar a nossa capacidade industrial de forma com que a população brasileira consiga ganhar com isso também. Vai lá, Pedro. Não, aproveitando que o reloginho está com tempo bom ali também, queria comentar de um ponto que a Luísa trouxe, que é a questão de complexidade dessas cadeias. Eu digo isso porque teve outros 2 painéis que eu tive aqui durante a COP, em side events também, tipo, aqui dentro, falando não só de transição justa, mas falando também de cadeia de biocombustíveis, por exemplo. E eu assisti também painéis falando de energia elétrica, painéis falando de residência, falando de transportes. Uma coisa que a gente percebe é que quanto mais você tem os atores se informando dessas cadeias, do que é necessário nas cadeias, mais áreas do conhecimento distintas têm que ser agregadas, mais ressalvas têm que ser feitas para que você tenha um resultado genuinamente positivo, e mais conhecimento tem que ser botado no papel para que todos possam compartilhar daquela perspectiva. Eu digo isso porque o EMAIS também, por exemplo, a gente tem uma perspectiva que é de positiva em relação a biocombustíveis, bioenergia, biosoluções, que é muitas vezes questionada por outros países como tendo potencial para ser efetivamente algo agregador, né, a mitigação de mudanças climáticas. E a gente sabe que a gente vê das pesquisas brasileiras, dos dados brasileiros, o diferencial brasileiro, como ele se desenha de maneira distinta de outros atores globais, o que é natural, são regiões distintas. Mas também que é necessário ter um cuidado ali, tanto de como você faz isso, né? De quais são os cuidados econômicos, tecnológicos, ambientais necessários na execução de um ganho de escala ou de uma expansão da escala daquela cadeia. Isso eu acho é algo que, nessa perspectiva da transição justa, é algo que vem agregar, porque tipo, do que eu vi mesmo nos painéis, transição justa acaba significando algo diferente para cada ator. Então, o esforço que o relatório que o EMAIS propôs de agregar quais são as possíveis perspectivas de transição justa e como se elas podem ser amarradas numa visão só, é justamente isso. Não só tipo, de trazer para junto de um país, mas o que isso implica para a população daquele país, o que isso implica para as lógicas econômicas daquele país. E se efetivamente você entrega descarbonização, você entrega prosperidade com aquilo. Então, esse olhar mais... É uma narrativa que não está definida ainda, né? Exatamente, é uma narrativa... É um conceito em disputa. Exatamente. Porque a gente vê o conceito de transição justas, ele chega podendo para, não sei apontar dele, mas podendo significar, tipo assim, coisas para diversos atores que às vezes se aplicam só aos seus próprios interesses. Então tentar propor um desenho
que ele se propõe a ser mais agnóstico para daí você poder agregar os diversos atores, tipo, o famoso não deixar ninguém para trás, né? Não deixar ninguém para trás e trazer junto, na verdade, também. Acaba sendo um objetivo importante do entendimento do Atlas, do roadmap, de como propor, né, essa transição. Só um breve comentário sobre o que o Pedro falou. Não deixar ninguém para trás e trazer as pessoas junto é justamente uma ideia que a gente trabalha no roadmap, que é a equidade, né? É a inserção das pessoas na cadeia de ganhos, de valor, etc., de forma equitativa. Não é só participar da cadeia, é estar na cadeia e ganhar com ela. Isso se baseia na ideia de equidade. Então, gostei muito da sua fala, Pedro, muito boa. Gente, temos mais tempo. Se vocês quiserem trazer mais algum ponto, de repente um ponto-chave de cada um dos materiais. Eu vou trazer mais um também do nosso material sobre gênero, mas eu queria que vocês falassem primeiro. E aí eu termino depois. Não, eu falei bastante do Atlas, né? Eu falei da correlação dele com os outros materiais que a gente tem aqui, mas também deixar claro que a gente tem, digamos assim, questão de gargalos de ordem até econômica, de ordem de segurança energética, de segurança econômica, que podem ser contemplados nessa perspectiva de transição justa, nessa perspectiva de uma neoindustrialização. Que aí eu queria usar outro exemplo, eu gosto muito de falar como exemplo, porque eu começo a ficar agoniado quando eu falo muito de maneira geral, mas isso sou eu mesmo. Que é, por exemplo, da indústria de fertilizantes nitrogenados. Fertilizante nitrogenado é um dos tipos que a gente tem no Brasil, que ele é muito baseado na produção de amônia. A produção de amônia é o processo mais antigo da indústria química. Como engenheiro químico de formação, é o processo que inventaram há mais de 100 anos. Todo mundo sabe fazer, que é o quê? Você utilizar uma fonte fóssil e a partir dela obter o hidrogênio. O nitrogênio, que é 72% do ar, você puxa do ar mesmo. Amarra tudo isso, faz amônia. E a partir dali você faz fertilizantes. Só que dado que você tem que ter essa perspectiva de não utilizar fontes fósseis, né, gás natural, carvão, etc., você surge as perspectivas desse hidrogênio a partir de eletricidade, a partir de fontes biológicas. Só que aí por que isso é particularmente interessante para o Brasil? Para além do potencial de exportação, para além do potencial de descarbonização. O Brasil hoje é um dos maiores, o maior exportador de, 30 e poucas commodities agrícolas. O número varia, então não tenho certeza nesse ponto. E a gente tem uma importância na balança muito forte dessa produção agrícola. Só que a gente exporta, como eu falei, mais de 90% dos fertilizantes nitrogenados. Qualquer flutuação de preço, qualquer problema de oferta, qualquer questão geopolítica relacionada a isso, impacta diretamente na capacidade da gente ter uma produção agrícola correspondente às nossas expectativas. E isso não sou só eu que estou falando, ou só eu mais. Isso é uma perspectiva, não digo nem de governo, eu digo de Estado, porque durante diversos governos isso foi pontuado. O Brasil precisa entender como internalizar parte dessa produção, nem que seja para ter uma segurança energética, uma segurança produtiva ali. Só que é muito caro você produzir, ainda hoje no Brasil, fertilizantes. Que aí o que a gente, em parceria com a RMI, que é um think tank americano, de pesquisadores super gabaritados em transição energética, que foi visto ali é que produzir com baixo carbono no Brasil esses fertilizantes teria um potencial similar a produzir com fontes fósseis. Que, tipo assim, seria mais caro do que importar, mas dado esse imperativo de segurança geopolítica, e consegue chegar numa trajetória que seria mais barato, de maneira significativa, a produzir com fontes fósseis. Então a gente vê esse momento, tipo, essa virada de interesse, como também uma oportunidade ali de agregar tanto o interesse de ordem ambiental, de prosperidade econômica, quanto o interesse de segurança geopolítica, de segurança de recursos. Então, como foi mencionado aqui, a complexidade ela se estende, ela se desenha por diversos fatores, que é muito o trabalho que é mais fácil. Agregar as complexidades e simplificar a forma como ela é trazida para os atores que têm que tomar decisão baseada em informação muitas vezes limitada. Então eu acho que, enfim, vale muito a pena, tipo, quem estiver assistindo, quem estiver acompanhando, de compreender, de acompanhar o que o Mais faz nesse sentido, de tentar entender quais são, tipo, que o diabo mora nos detalhes, quais são os detalhes de uma transição brasileira. Obrigada, Pedro. Lu?
vou meio que continuar o que o Pedro falou, trazendo uma questão super importante que eu acho que condiz com o que o EMAIS tem feito aqui na COP30, por que que a gente está aqui, esse esforço todo que a gente tem empreendido dentro da conferência, que é a questão de vontade política. A transição energética, ela exige uma vontade política nacional e internacional para que ela aconteça. Então, a gente produz materiais técnicos, briefings, reports, justamente para influenciar. E esse espaço ele é justamente para isso, para a gente demonstrar que existem alternativas, que existem possibilidades e que o Brasil tem total capacidade para fazer isso. Seja olhando para as questões domésticas, para as instabilidades externas, para as instabilidades geopolíticas e do sistema internacional. Então, como o Pedro falou, eu ressalto que é super importante ver o que o EMAIS está fazendo, o que a gente está propondo, porque é fruto de muito trabalho, é fruto de muito esforço e é fruto de muita vontade para que esse processo de fato aconteça de uma forma justa e equitativa, gerando valor para o Brasil e para os demais países. Obrigada, Lu. Queria complementar um pouco, trazer um ponto importante que eu esqueci do estudo de gênero e que dialoga muito com o que vocês falaram agora sobre essa questão da transição e da transição justa ser um problema complexo, com desafios domésticos, mas internacionais. A transição não vai existir sem cooperação internacional, né? E eu fiquei pensando também no que os países podem aprender uns com os outros, etc. E aqui e também, assim, aprender o que fazer e também o que não repetir, né? Isso é um ponto também. E aí, no estudo de gênero, pensando em transição também justa, foi criado um ranking dos países. E, assim, isso é uma coisa que costuma incentivar governos, né? Rankings é sempre bom para incentivar, melhorar algum ponto. Mas as pesquisadoras elaboraram um ranking de awareness, de integração do componente de gênero nas políticas energéticas a partir de alguns indicadores relacionados à participação das mulheres no mercado de trabalho geral, no mercado de trabalho no setor de energia, de representatividade política também geral e no setor de energia, e também de participação em carreiras de STEM, né, e pobreza energética. E aí, aqui foram elaboradas 4 categorias, né? A de gênero informativo, que são os países que menos integram o elemento de gênero. O gênero sensível, que são os que estão começando a integrar alguma coisa. Existe um processo de reconhecer que isso é algo que precisa ser debatido também na hora de elaborar, formular, implementar políticas energéticas. O gênero responsivo, né? Então, existem políticas que são intencionalmente criadas para pensando nas intersecções entre gênero e energia, e o gênero transformativo, que são aqueles que têm as políticas implementadas e têm sucesso e têm, de fato, processos de transformação, né? E o Brasil, apesar de ter algumas várias iniciativas muito bacanas, como, por exemplo, um comitê permanente de assuntos de gênero no Ministério de Minas e Energia e também o selo, né, de equidade de gênero e racial para empresas que têm políticas nesse sentido. Apesar disso tudo, o Brasil está como gênero sensível, ou seja, a gente já caminhou assim um bocado, mas ainda tem muito caminho para trilhar, né? E a maioria dos países, na verdade, a gente tem pouquíssimos países como gênero transformativo. E todos eles no norte global, né? O Canadá, a Alemanha e aí um grupo, enfim, União Europeia. Mas a gente tem sido exemplo para alguns países e a gente também precisa aprender com outros, né? No gênero, no power shoring e etc. E eu acho que, na verdade, a gente tem muito a compartilhar, né? Eu acho que esse eu acho que a gente pode ensinar também muita coisa, né? E eu acho que é isso, gente. Todos os nossos materiais estão no nosso site. A gente está muito feliz de ter conseguido participar dessa COP, assim, de uma forma bastante intensa,
né? Eu perdi as contas de quantos painéis o E+, fez e de quanto a gente conseguiu, na verdade, conversar e entregar esses materiais, né? E se alguém tiver interesse em ver o Atlas, fiquem à vontade para conversar com a gente mostra a nossa versão física e ele também está disponível no site. Muito obrigada, pessoal. Vocês querem? Só agradecer. Obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada, Pedro. Obrigado. Valeu, gente.